Você já estudou por vários anos em escolas de idiomas e ainda não conseguiu aprender inglês? Você precisa aprender inglês e não tem muito tempo para isso? Por isso, você precisa aprender inglês rápido? Você já passou por diversas situações de frustrações por não conseguir falar inglês do jeito que você gostaria? Hello, eu sou Heloísa Menezes e eu te ajudo a falar inglês de um jeito leve, simples, descomplicado e sem sofrimento. E se você quiser saber a técnica secreta para você falar inglês de uma vez por todas, esse vídeo é para você. Você vai saber exatamente o que você precisa fazer para atingir a fluência. Então, chega mais e bora pro vídeo! Mas antes de eu te passar a técnica secreta, você precisa entender o que é ser fluente em inglês. Sabe quando você começa a falar inglês naturalmente, tranquilamente, sem fazer nenhum esforço? É igual escovar os dentes pela manhã? Então, é exatamente isso que é ser fluente. Quando você começar a falar inglês assim, é exatamente nesse momento que você vai saber que você é fluente em inglês. E como é que a gente faz para finalmente falar inglês desse jeito, né? Você provavelmente ainda trava um pouco na hora de falar, ainda confunde algumas palavras, ainda tem um pouco de dificuldade na hora de formar frases, né? Estruturas de frases. Então você quer muito saber como é que a gente vai falar inglês tão naturalmente, tão tranquilamente, que vai fluir como as águas cristalinas de um riacho? Então, primeiro nós vamos entender como é que funciona o nosso cérebro na hora do aprendizado, e não só do inglês, mas de qualquer outra coisa. Então, primeiro, o nosso cérebro vai receber as informações através dos nossos sentidos, ou seja, da nossa audição e da nossa visão. Depois que ele recebe essas informações, que é o processo de recepção, ele vai guardar essas informações para que elas possam ser utilizadas no futuro quando forem necessárias. E esse é o processo de armazenamento. Depois do armazenamento, ele vai separar e categorizar essas informações em níveis de importância, que é o processo de análise. E como é que funciona isso no inglês, esse processo todo do nosso cérebro, né? Então, quando a gente ouve alguma coisa em inglês, toda vez que a gente lê algo em inglês, o nosso cérebro recebe aquela informação e ele armazena aqui no nosso cérebro, né? Para que a gente possa futuramente utilizar aquilo quando a gente precisar, né? Ele vai fazer ali todo o processo de análise de qual é o nível de importância daquela informação e ele vai deixar guardadinho ali para a gente usar a hora que for necessário. Para que você comece a falar inglês naturalmente, os seus espaços de armazenamento aqui do seu cérebro precisam estar cheios de inglês. Então você precisa ter uma grande quantidade de bagagem de inglês, né? Então você precisa ter uma quantidade armazenada aí de vocabulário, de pronúncia, de expressões, até mesmo de algumas regras de gramática. Então, quanto mais cheio for aí o seu HD cerebral, mais fácil vai ser de você falar inglês naturalmente. Então, você precisa ter uma grande quantidade de vocabulário, pronúncia e expressões para que o seu HD consiga disponibilizar aquilo sem muito esforço no momento que você precisar. Então, para que você chegue nesse nível de quantidade de conteúdo, nesse nível, né, de bagagem de inglês o suficiente para falar inglês naturalmente, você precisa necessariamente ter contato com o inglês todos os dias. Então você precisa aumentar a quantidade de contato que você tem com o inglês. Se você hoje tem contato com o inglês uma vez por semana, mude, aumente essa quantidade o máximo que você puder. Então você precisa ouvir muito em inglês, ler muito em inglês. Esteja sempre com um fone de ouvido, ouvindo alguma coisa em inglês toda vez que você tiver um tempinho, né? Sempre que você puder parar um minutinho para ler alguma coisa em inglês, faça isso o máximo de tempo que você conseguir, tá? Porque cada vez que você faz isso, você vai aumentando ali o nível, né, do inglês que está entrando nos seus espaços de armazenamento aí do seu cérebro que são destinados para o inglês. Então escute muito inglês, leia muito em inglês, vá anotando, vá guardando, né, frases, expressões novas, palavras que você vai aprendendo, anote em um caderno para que você não esqueça com tanta facilidade também. E quanto mais você fizer isso, quanto mais conteúdo você consumir, mais você vai enchendo os seus espaços, né, o seu HD do cérebro aí de inglês, até que um momento ele vai transbordar e com o quê? Fluência!
ele vai transbordar de inglês e você vai estar falando inglês naturalmente, sem precisar fazer esforço nenhum, sem sofrer, né, aí para ficar pensando em regras de gramática ou em coisas que não vão mais ser necessárias para você. Tá vendo como é simples? Não é nada de outro mundo, mas são coisas que a maioria das pessoas não faz, por isso não alcançam os resultados que desejam. Então você precisa aplicar todas essas dicas que eu te dei aqui nesse vídeo e eu tenho certeza que será só uma questão de tempo até você falar inglês tão bem quanto o Vin Diesel. Do you do your own stunts? What? Então eu quero te ver aplicando essa técnica secreta aí por 30 dias. Faz ó bem quietinho, não conta pra ninguém porque é secreta, tá bom? Mas você pode mandar esse vídeo para aquele seu amigo que você conta todos os seus segredos para ele. Então, para ele tá liberado, tá? E se você gostou desse vídeo, se essas dicas te ajudaram, se esse conteúdo te ajudou a entender aí como você pode aprender inglês melhor e falar inglês naturalmente, não esquece de deixar o seu like aqui para mim, tá bom? Então é isso, guys. That's all for today and I'll see you next video.